Olá, seguros, e você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Coronel Ramalho e este é o canal Segurança TV BR, uma iniciativa da Slalom Consultoria e Treinamento e que tem o objetivo de dar voz ao movimento Sociedade Inteligente e Segura. Esse movimento ele busca levar mais segurança às pessoas através da sinergia entre os setores público e privado. Uma casa, um bairro, um condomínio, uma empresa, um município. E nesse episódio do Conexão Nordeste, recebemos o Coronel João Batista da Silva e abordaremos o tema o Sistema de Segurança Pública no Rio Grande do Norte, uma visão atualizada. Eu estou acompanhado aqui do meu parceiro Luciano Nunes, da Engeprod, Luciano Nunes. Luciano, como é que você está aí? Tudo tranquilo, boa tarde, saudar aí os nossos ouvintes, né, as pessoas que vão assistir o programa e trazer essa figura aí que é o Coronel Batista, né, falar um pouco aqui do currículo dele, né, doutor em Educação pela UFRN, mestre em Ciências Sociais pela UFRN também em 2009, graduado no curso de formação de oficiais pela Academia de Polícia Coronel Milton Freire de Andrade, especialista em polícia comunitária, graduado em ciências sociais, é professor do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do RN e de graduação na PMRN. Colaborador na pós-graduação Lato Sensu do Centro de Ensino Universitário Unifacex da Faculdade Natalense de Ensino e Cultura FANEP e da Escola da Assembleia do RN. Professor colaborador do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Psicologia Organizacional e do Trabalho da Universidade de Potiguar. Tem experiência na área de Sociologia, Educação e Ciências Policiais, com ênfase em Ciências Públicas, Políticas, Polícia Militar, Formação Profissional, Violência, Polícia Comunitária, Vitimação Policial, entre outros. Membro fundador do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, IBSP, integrante do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Segurança Pública e da Revista Alferes, da Revista SUSP, do Ministério da Justiça e de Segurança Pública e da Homens do Mato. Parecerista, né, da Revista Cronos e Bagoas e da editora do IFRN. Foi comandante da Academia de Polícia do Rio Grande do Norte e atualmente é subdiretor de ensino da PMRN. É editor-chefe da Vigilante Sempre, Revista Científica de Segurança Pública e da PMRN. É autor do livro de formação policial Século XXI, Ciências Policiais PMRN, Fatos Históricos e Desafios Contemporâneos, e colaborador, entre outras diversas temáticas da segurança. Pelo currículo, dá para ver que nosso comandante aí, ele flutua tanto na área operacional como na área acadêmica, né? Que é uma das coisas que a gente está vendo hoje como um diferencial do profissional de segurança pública, né? Porque antigamente e hoje a gente vê que se busca muito o foco na operacionalidade, sem ver a questão científica daquele produto que a gente está querendo mensurar, né? Então, com a palavra agora, nosso amigo Batista aí, para fazer uma entrada, né, do que ele tem de potencial para a gente começar a explorar hoje nesse programa. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os nossos dois apresentadores. É uma satisfação, como eu havia dizendo aqui, estava dizendo, melhor dizendo, aqui no intervalo, tanto profissional como acadêmica, de poder fazer essa interação com os demais profissionais de segurança pública, da segurança privada, né, Brasil afora. Isso só tem a enriquecer a nossa área da segurança pública, né? Bom, o currículo é o que a gente constrói, né, na nossa vida profissional, acadêmica. Eu teria a dizer que eu sou um inquieto, né? Ingressei na corporação há 32 anos, já estou prestes a me aposentar, mas continuo inquieto, um pesquisador, algo que busca estudar, pesquisar, para que nós tenhamos cada dia mais uma polícia mais profissionalizada para prestarmos um melhor serviço à nossa sociedade.
né? Muito Batista, bacana. só para Ramalho fazer alguma coisa? Não, a gente está muito feliz com sua presença aqui, Batista, justamente por isso, porque é o nosso objetivo comum, levar mais segurança para as pessoas e a cada dia mais a gente unir o sistema de segurança para que as pessoas se sintam mais seguras. A gente está muito honrado aqui com sua presença. Vamos lá, Luciano. Em programas anteriores, a gente já bateu aqui em Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí. Hoje a gente está aí com esse privilégio de, ao nosso público, conhecer um pouco aí do que é o Rio Grande do Norte, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer ao colega aí é, diante desse seu aparato de conhecimento e dessa sua visão, né, flutuando entre o prático e o teórico, né? Qual é a sua visão hoje que você tem do sistema de segurança pública do Rio Grande do Norte? O sistema de segurança pública do Rio Grande do Norte é um sistema que está integrado, mas sempre em constante processo de integração. Tá? Eu participei de eventos antes e pós a criação da lei do SUSP, né, que é a lei 13.675 de 2018, né, e com suas atualizações. Né. Então, lá, colegas, está previsto que as entidades de segurança pública, em todas as suas esferas, devem trabalhar de forma integrada, sistematizada. E havia também um dispositivo imperativo que determinava que as unidades federativas estabelecessem, essa é a palavra, a sua própria política de segurança pública, obviamente, em consonância com a lei federal. Né? E vejam, eu que já acompanho, os senhores também, e os colegas que devem estar acompanhando após a gravação, sabem que essa empreitada da segurança pública no Brasil, ela é longa. Lembro que um dos primeiros planos da segurança pública foi na década, plano nacional, né? Foi na década de 2000, e os estados eles também foram provocados a publicarem os seus respectivos planos estaduais, mas eram propostas muito incipientes ainda, né? Isso foi amadurecendo com o PRONASSE, que teve algo mais planejado, detalhado, a partir de diagnósticos. Nós temos no Brasil um problema sério, que é a produção de diagnóstico. Não podemos ter uma política séria de segurança pública se não houver um diagnóstico. Então, em 2018, iniciou aqui no Rio Grande do Norte uma proposta de criação, seguindo o imperativo do SUSP, do PESP, que é o Plano Estadual de Segurança Pública aqui do RN. Né? Então, as instituições de segurança pública foram provocadas para designar seus integrantes para participarem dessa construção. E eu fui digamos assim, o interlocutor da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, auxiliando o nosso comandante, que à época já era o coronel Alarico José Pessoa Júnior, e gradativamente fomos participando. O trabalho foi construído de forma muito coletiva em todas as regiões, melhor dizendo, em todas as regiões do Estado. Então, pela própria condução da construção do plano estadual, ele já tem esse caráter integrativo, né? E hoje ele se materializa nas operações, no dia a dia da administração da segurança do Estado, com a participação efetiva, seja do município, seja do Estado, e também com a participação dos entes da União. Nós temos várias ações aqui no Estado, via Ministério da Justiça, via a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, nós estamos atendendo o que está estabelecido lá no SUSP, integração no que for possível. E como é que você observa no estado do Rio Grande do Norte, né, a questão da segurança pública e a integração com o ente privado, né? Existe essa correlação?
Ou você acha que ainda está muito germinando aí? Eu vejo que há uma integração, mas ainda é uma integração tímida, e penso que isso tenha uma semelhança em boa parte das unidades federativas, o que é uma pena, porque eu entendo que são sistemas que se complementam. Como nós temos, vamos tomar como analogia aqui, a educação. Né? Nós temos a educação pública e nós temos o sistema privado de educação. Não é? Então, esses sistemas se complementam. Então, quando acaba a competência de um, inicia a competência do outro. Não é? E vejo que isso ainda é embrionário, infelizmente. Mas, no que for possível, eu vejo que há um caminho a ser trilhado. Eu recebi, lá quando estava atuando como o subdiretor de ensino, empresas privadas, sobretudo na perspectiva do treinamento e capacitação. Nós tínhamos algumas parcerias, e essas parcerias, boa parte das vezes, era subvencionada pelo próprio Ministério da Justiça, que, por meio de editais, lançava as propostas, e essas empresas, elas aderiam à proposta, se voluntariavam, e se passasse, se atendesse aos requisitos, participavam de treinamento junto às corporações policiais. Você entende que essa correlação que a gente está propondo, ela pode influenciar diretamente nas políticas públicas e também na questão da economia local? Como, por exemplo, Ramalho falou a questão do polo gastronômico que você tem aí no Rio Grande do Norte, e também a questão do turismo, né? Eu me lembro muito bem, quando eu estava aqui no CIODES, para você instalar uma rede como, por exemplo, o Açaí numa região, o Açaí ele contrata uma consultoria e ela fica medindo mensalmente, né, ou trimestralmente, o nível de ocorrência ou o nível de risco que acontece naquela região de assalto, de furto, porque ele entende como um entrave, né, do que Ramalho bate muito, né, que é o SIS, o Sistema Integrado de Segurança, ou Sociedade Inteligente e Segura, que não é só você acessar a empresa, mas como você sair da empresa também, como esse ativo vai circular ali dentro. Como é que você vê isso aí, que se realmente você entende como ele mexe com a economia local, entendeu? Sim, mexe de forma significativa, e você falou muito bem. Não é apenas você ter acesso a determinados serviços, você citou um aqui, mas como você vai acessar esse serviço, como você vai entrar nesse estabelecimento, como você vai sair. Você veja que hoje nós temos de forma significativa dos shopping centers, né? Eu ia falar isso. Eu que acompanhei aqui o desenvolvimento da nossa capital. Nossa capital é uma capital pequena, temos em torno de 1 milhão de habitantes. Isso se assemelha aí a uma cidade do interior, né, de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo. Algumas têm até mais, né, mais de 1 milhão, 2 milhões. Então, o nosso comércio, pegando esse exemplo que o Luciano falou, ele era muito comércio de rua, né? E aí você vê a chegada desses empreendimentos, e ele vai proporcionar, além do conforto, a segurança. Né? Então, você vai para a rua procurar um produto, e aí você se expõe a determinadas situações, sobretudo o assalto à mão armada, né? O roubo. Né? E aí esse cliente, ele se sente mais seguro, mais à vontade, obviamente, dentro de um estabelecimento que dê todo esse conforto, toda essa segurança, e você fica com tranquilidade para consumir, para passear, enfim, aproveitar o lazer. Ramalho, pontuou um pouquinho aí sobre os condomínios, né? Já que você tem uma experiência maior, né? E um outro ponto que eu queria que você pontuasse, né? Para ver se Batista podia fortalecer, é a questão da indústria, né? Porque no Rio Grande do Norte é forte o sal, né? Também, uma delas é o sal. Olha, a gente está pensando bem alinhado aqui, Batista,
Porque, assim, o problema que a gente tem nas capitais maiores e tal é justamente na questão, por exemplo, do shopping, dos condomínios, das indústrias, o intramuros e o extramuros, né? Então, a pessoa dentro do shopping, ela está protegida. Mas, por exemplo, a gente está numa época de Black Friday, depois Natal e tudo mais. Ele vai no shopping, por exemplo, compra lá um telefone, um smartphone, e aí ele sai na calçada, fora do shopping já, aí ele está numa área meio cinzenta, ou seja, ele pode sofrer algum tipo de ação do infrator da lei. Então, por isso que a gente fala que, mais que integração também, uma coisa mais simples entre o público e o privado é aquela sinergia, né? De poder estar alinhado, de poder estar azeitado, um conversando com o outro, compartilhando meios. Por exemplo, as câmeras que estão voltadas para a via pública, elas serem ofertadas para as forças de segurança, para que a gente ajude e faça um trabalho mais efetivo, como você falou muito bem na abertura, né? Então, essa proximidade, você falou do SUSP, lá no artigo 9 tem aquela relação, né, extensa. Eu participei de uma live na terça-feira, onde um coronel do Exército, né, a gente estava falando de geointeligência, e ele falando, olha, ainda dá para trazer mais atores aí para a gente se integrar. Então, é exatamente nesse sentido que, se o crime é organizado, a gente também pode se organizar para o bem comum, não pode? Sim, sem sombra de dúvida. E acho que nós estamos ainda engateando nesse sentido. Penso que haja um pouco de preconceito, né? É preciso que também as empresas sérias, né, procurem. Eu vou usar aqui uma analogia com a universidade, né? A universidade, quando eu digo universidade, é universidade de uma forma geral. Nós sabemos, em virtude de um passado bem recente, um afastamento das forças policiais com as universidades, né? Um hiato, né? E a gente ficava se olhando, e eu lembro que quando eu ingressei na universidade, nos anos 2000, eu era visto de uma forma assim, um pouco atravessada, que esse cidadão aqui, né, vez por outra eu não conseguia trocar o serviço e tinha que fazer a atividade lá fardado mesmo, corria e fazia uma atividade acadêmica e voltava para o serviço. Então, Você era um patinho feio dos dois lados, né? Exatamente. Lá no papel, sou comunista, né? Eu sou comunista. E aquela coisa toda. Então, fechando a minha analogia, é preciso reduzir, minimizar esse ato que ainda existe entre as forças de segurança pública e as entidades privadas, porque, como eu disse, usando a analogia da educação, esses sistemas se complementam e ainda estamos engateando nesse sentido. Porque o colaborador que está lá na empresa, o cliente que está no shopping, né, o morador que está no condomínio, a gente mora no mesmo planeta, né? Então, o que acontece? Ele, intramuros, é uma situação, mas ele vai ter que sair do intramuros. Ele vai ter que se deslocar para o trabalho, para a escola e tudo mais. E a responsabilidade, ela tem que ser numa sinergia, um ajudar o outro e tudo mais. E assim como você fala também assim que o privado tem que se aproximar do público, eu como uma moeda de dois lados, o público também tem que se aproximar do privado. E às vezes é muito fácil que a gente tem vários gestores que pertenceram às Forças Armadas, alguns com carreira nas Forças de Segurança. Então, às vezes, eles estão até querendo isso e precisa alguém para fomentar. Isso é uma das questões que a gente agrega como valor no nosso canal. É justamente aproximar esse povo aí para a gente dar mais segurança. Né, Luciano? Exato. Eu queria reforçar uma coisa agora, né, com base no conhecimento aí de Batista do SUSP, né? Como é que ele vê hoje o crescimento das guardas municipais, né? Principalmente a nível de RN, né? E a nível também aqui do Nordeste, do Brasil. Como é que você vê esse movimento que está surgindo, né? E como é que ele se encontra hoje sendo gestacionado aí no seu estado? Eu vejo com bons olhos. Já estava posto lá na Constituição, né,
Isso veio a ser reforçado no Estatuto das Guardas, em 2014. Houve no Brasil uma interpretação equivocada, errônea em alguns estados, algumas ações judiciais. Penso que isso também foi um pouco porque a lei ela é um pouco vaga, ela não tem objetividade, ela poderia ter sido mais objetiva, né? Ela trata dos próprios municipais, faz aquele arrodeio. Veja, vamos tomar como parâmetro os Estados Unidos. Nós temos lá em torno de quase 20 mil polícias. Obviamente, eu estou falando em sua maioria, as polícias municipais, e nós sabemos aí, por meio dos filmes e tal, Nova York, enfim, as principais cidades têm polícias de excelência, né? No Brasil, a gente tem as guardas, né? A Guarda de São Paulo é uma guarda enorme, né? Bastante competente. Aqui no Nordeste, nós temos, sobretudo, na região metropolitana, né? E nas principais cidades das unidades federativas. Elas ainda estão engateando. Muito disso ocorreu há 20 anos, quando nós começamos, eu digo aqui no Estado, nós começamos a formar as guardas, né? Essas guardas eram formadas pelas polícias, sobretudo pela Polícia Militar. Veio essa nova lei de 2014, que cria uma vedação, e eu acho que essa vedação é importante, porque você dá autonomia, é importante que você dê autonomia institucional. Ora, se a Polícia Militar, a Polícia Civil, PRF, PF, elas defendem a sua autonomia institucional, é óbvio que, para crescer, as guardas municipais elas precisam também de sua autonomia institucional, com as suas próprias escolas, com as suas próprias corregedorias, como ouvidorias, como a lei prega. Mas penso que ainda está gradativo. Esses passos poderiam ser mais largos, poderiam ser mais reforçados. Cresceu um pouco com o SUSP, né? Depois de 2018, houve um acesso maior a recursos, a capacitação, né? A própria matriz das guardas, né, melhorou isso. O estabelecimento de 2 anos para a sua atualização, isso também é importante. Eu participo, sempre que sou convidado para contribuir com palestras, com eventos, participo, enquanto estive como subdiretor da Polícia Militar, sempre que havia capacitação na Polícia Militar, sempre ofertei e fomentei a oferta de cessão de vagas nos eventos, seja os cursos mais operacionais ou cursos de nível de gestão. Então, temos aumentado, mas penso que isso deveria ser mais forte e mais célere, e está muito ainda gradativo, né? Esse processo está sendo construído de forma ainda bastante lenta. Eu tive a oportunidade de visitar o CIODES de vocês, né? Eu não sei se você usa o termo CIODES, né? Que é Centro Integrado de Operação de Defesa Social. Eu visitei o ano passado. E eu vi que é uma estrutura que vocês tiveram lá naquela cidade, né? Que é a cidade do governo, se eu não estou enganado, né? Isso. Que foi praticamente construído com um recurso da Copa, né? Exatamente. Como é que você vê hoje a questão da integração no modelo que ele foi criado? Eu conversando lá com o gestor na época, não me lembro o nome do coronel, mas eu vi que existia... Kleber Macedo. Kleber? Macedo. Existia uma sinergia muito grande com a UFRN, em particular com aquele núcleo de informática e tecnologia. Instituto Metrópole Digital. Como é que está hoje esse processo aí de tecnologia, PM e essa sinergia com as parcerias? Tem avançado bastante. Foi um legado. Eu que não era um defensor de partidas da Copa do Mundo aqui no Estado, porque não só o meu, mas outros estados careciam e carecem ainda de outro tipo de evento, de infraestrutura local.
Mas, enfim, a Copa veio e trouxe alguma melhoria. E uma delas foi esse legado dessa infraestrutura que possibilita hoje uma maior integração dos órgãos de segurança pública. E também, por meio desse equipamento, algumas ações foram iniciadas com essa parceria com o Instituto Metrópole Digital, que é um instituto autônomo dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é uma das principais universidades do país, já ganhou vários prêmios, é a primeira do Nordeste. Ontem eu recebi um feedback de um edital que nós participamos aqui pela UFRN, mas eu participei também por outra universidade, Santa Catarina, só me fugiu o nome agora, que era para universidades federais participarem com cursos de pós-graduação em segurança pública. Foi um edital lançado pela Senasp, né? Então, uma das universidades selecionadas foi a UFRN, justamente porque ela tem uma expertise muito grande, e várias ações estão sendo desenvolvidas dentro desse Instituto Metrópole Digital, né? Uma delas é a cidade inteligente, uma cidade programada, controlada, monitorada, que possa dar acessibilidade, possa dar segurança e que possa ser replicado. A ideia é que essa boa prática ela possa ser testada e replicada em outras localidades. Tem uma curiosidade, Luciano, posso? Pode. E no interior, Batista, como que é isso aí? No meio do estado e mais para o interior mesmo? Se a gente considerar litoral, meio e interior extremo. Pois é, como eu lhe falei, o próprio Estatuto das Guardas, ela faz essa fundamentação, resguardando aquele cinturão metropolitano, né? Mesmo que a cidade não tenha um determinado número de habitantes, se não me engano, 50 mil, mas que seja naquele cinturão, ela pode criar sua guarda, fazer o seu treinamento e ela usar o armamento e tudo mais, né? Nós temos, nesse cinturão aí, metropolitano, todas as cidades têm as suas guardas, mesmo pequenas, mas tem. E nós temos uma guarda bem sedimentada na cidade de Mossoró, que é a segunda cidade, digamos assim, mais importante, mais populosa, muito ativa culturalmente, tem várias atividades, né? Uma cidade que tem, se não me engano, hoje aproximadamente 300 mil habitantes. Então, lá nós temos uma guarda bem atuante, e eu, inclusive, participei da formação dessa guarda quando estava na diretoria de ensino. Poxa, bacana, hein? Bacana. Interessante é que você destaca Mossoró, mas não cita Natal ainda, né? Não, Natal Natal é a capital. Quando eu digo a capital... Eu estou dizendo assim, em termos de guarda e de formação, a gente pode dizer que a guarda de Natal ainda não está tão evoluída ou não? Está. Nós temos um efetivo hoje de aproximadamente 600 guardas municipais, entre homens e mulheres. Eles têm uma escola própria, né? Sempre tem parceria conosco, tem uma frota boa de viaturas, interagem com os colegas, criaram me fugiu agora, um plano de cargos e carreiras que algumas guardas ainda não têm, então é só guarda, você é só guarda, então você não tem uma projeção de vida. Uma projeção de carreira. Isso é fundamental. Eu ia falar mais à frente, mas já posso adiantar. Isso está dentro do plano de valorização profissional, né? Veja, a Polícia Militar, né, e as polícias civis, né, as polícias, de uma forma geral, têm seu plano de carreira já sedimentado, porque são polícias que têm quase 2 séculos. A Polícia Militar do Rio Grande do Norte vai completar 2 séculos. Né? Mas as guardas estão aí há 30 anos. Né? Então, algumas delas, sobretudo essas mais novas, das regiões, da região, que eu digo metropolitana, ainda não criaram o seu plano de cargos de carreira. Né? Mas a Guarda Municipal de São Paulo, de Natal, está bem sedimentada nesse sentido.
E nós temos um laço muito estreito com as guardas, porque nos primórdios, eu digo, no início da criação das guardas, quem iniciou esse processo, pelo menos aqui no Nordeste, geralmente era um oficial de polícia, era o comandante, depois veio essa nova legislação e vedou, né? Você precisa ser guarda. Mas, por exemplo, hoje aqui na Secretaria Municipal de Segurança Pública, é uma policial civil, a nossa colega, me fugiu agora, que é irmã de um colega meu, do tenente-coronel Tibério, que trabalha conosco, a Samanta Trigueiro, né, policial civil. Então, nós temos um laço muito estreito com as guardas municipais. E aproveitando essa estrutura, Batista, trazendo um pouco mais para a realidade, assim, a dinâmica da segurança pública, mão na massa mesmo, no dia a dia, né? A dinâmica do crime, como é que é aí no Rio Grande do Norte? É como aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem os crimes, as facções, o pessoal tem o novo cangaço no interior. Como que está aí hoje em dia no Rio Grande do Norte? Uma curiosidade nossa aqui. Veja, o crime, né, e a criminalidade. Já dizia o Durkheim, né, o Durkheim, o crime ele existe em toda e qualquer sociedade. O que vai variar ali é a intensidade, a forma, mas ele vai existir. Inclusive, eu escrevi um artigo que vai sair, penso que até o final do ano. Na verdade, é um capítulo, né? Um capítulo de livro que foi escrito por mim, por 6 irmãos. Eu, o coronel Araújo, que é o secretário de Segurança hoje, Francisco André Araújo, e o Major Freire. O Major Freire, ele é doutor em Direito, é professor da UFRN, né? Então, a gente tem uma parceria, e é meu colega lá do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Nós criamos esse instituto em 2017. Na verdade, o instituto foi coordenado pelo coronel Azor Lopes, da Silva Júnior, da Polícia Militar de São Paulo, sim, e eu faço parte dele juntamente com o nosso colega, o Freire, né? Então, esse artigo, que é um capítulo de livro, nós fazemos um resgate histórico do surgimento dessas, eu não gosto nem de dizer organização, porque organização é algo formal, né? Mas essas facções criminosas, né? A gente sabe que eles surgiram ali no início dos anos, no final dos anos 70. Bom, não vou contar essa história porque isso já está contado. E aí elas se pulverizaram, infelizmente, por uma letargia do Estado, nossa, né? Nossa, que eu digo porque eu sou do Estado, né? Nós somos da sua segurança, uma letargia nossa, adoções de políticas públicas equivocadas, muitas vezes, meus colegas, Luciano, muitas vezes negação dos nossos gestores, vamos dizer aí, entre 15 e 20 anos, se negava, não é verdade? Se negava que haviam essas facções. Não, aqui no Estado não existe. Ora, as facções dominando tudo, 2006, tocando terror, né? Em São Paulo, no Rio, e as autoridades negavam. Enquanto negavam, elas cresciam, elas se organizavam, né? E chegou ao patamar que está hoje. Eu não sou... não dá para negar que elas estão em todos os estados brasileiros. Não sou eu que estou dizendo. É um estudo feito pelo Departamento Nacional, Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Está lá, o mapa das facções no Brasil, né? Então, eles dominaram. Tem uma teoria do Rodrigo Pimentel, que eu acho que ela é pertinente, ele defende isso, que o domínio dele é pelo território. A partir do domínio do território, é que eles vão avançando, eles vão implementando outras ações criminosas, mas o principal é o domínio do território. Mas, para não me alongar muito, né, assim, infelizmente, essas facções, lógico que não é nesse patamar que existe no Rio de Janeiro. O Estado tem trabalhado de forma articulada, integrada. Nós tivemos 2 operações, não sei se os senhores acompanharam. Ontem
e há uns 5 dias, mais ou menos, onde foram presos 21 pessoas desses grupos, aqui numa determinada localidade, chamado o bairro de Manduísa, né? Porque esse local ele se assemelha aos morros, digamos assim, às comunidades do Rio, porque há encostas, há morro, há floresta, e isso facilita o esconderijo, né, dessas facções. Então, foram presas essa quantidade de pessoas, foram apreendidos armamentos, equipamentos, indumentárias, né, camufladas, enfim, eles utilizam de técnicas e táticas que aprenderam, inclusive, infelizmente, nas Forças Armadas e nas Forças Policiais. E aí saem dessas corporações e vão vender essa expertise. Infelizmente, isso acontece. Mas nós temos trabalhado de forma integrada e, para além dessas prisões e dessa apreensão de material que eu citei, inclusive granada e tudo mais, houve uma retenção de 70 milhões que estavam circulando com laranjas que estavam operando nesse sistema. Ou seja, há uma integração não só das forças de segurança, mas de outros órgãos públicos para estancar, né? Se você tira o recurso, você vai dificultando, né? É lógico que eles vão migrar, vão surgir outras formas de praticar crime, de avançar nos territórios, mas o Estado está trabalhando de forma articulada. E eu acho que é uma medida que foi uma ação significativa conseguir reter 70 milhões, é um furo grande nas ações dessas corporações essa semana aqui no Rio Grande do Norte. Obrigado aí. Luciano. Nessa visão que você passou, né? No ano 2025, no seu estado aí, ocorreram eventos buscando reunir profissionais de segurança pública e privada, né? A fim de mostrar cases de sucesso, como você vem falando aí também, tanto no lado acadêmico como no lado operacional, né? Visando uma maior integração, exposição de produtos, como a gente está vendo, e até para oportunizar que o ente público ele possa degustar, né, de tecnologias, de produto, ou é uma coisa que não teve muito aí no mercado do RN? Não tem. Como eu falei anteriormente, essa interação com o setor privado, ele se dá, sobretudo, na perspectiva do treinamento e da capacitação, com oferta de serviços e cursos, mas feiras, né, como a gente vê, sobretudo no Rio, São Paulo, nós não temos aqui, pelo menos no Rio Grande do Norte. Não sei se existe esse tipo de evento em Pernambuco, mas esse tipo de feira aqui, de evento para divulgar cases, infelizmente, ainda é tímido, a gente não vê. Quando ocorre assim, alguma empresa, ela vem divulgar algum equipamento, algum serviço para as corporações policiais, seja militar ou civil. Né? O Luciano, você me permite, apesar da gente já estar se aproximando aí do fim do nosso tempo, isso é bem importante, esse destaque, Batista, porque é exatamente isso. Parece que as nossas instituições, elas quando alguém se aproxima e tal, acha que e às vezes mesmo, para vender alguma coisa para as forças de segurança, quando na verdade a gente tem que se unir dentro dessa sinergia que a gente comentou e poder fazer essa troca de experiências, né? Às vezes o privado ele tem uma solução que pode colaborar, como eu falei, as câmeras que estão voltadas para a via pública com o público, né? Sim. A gente sabe que nessa sinergia o pessoal às vezes confunde um pouco as coisas. Teve um caso aqui num bairro de São Paulo que ele falou: olha, vou oferecer as câmeras, ou até vou pôr mais, mas a gente gostaria que alguém ficasse lá. Não é assim, né? A força de segurança que vai receber a informação e tudo mais, ele tem o ritmo dele, às vezes não tem recursos humanos para fazer isso. A gente oferta, se organiza como sociedade civil e tudo mais,
para ajudar as forças de segurança no combate ao crime. Então, assim, seria interessante que a gente pudesse fomentar que as instituições se organizassem e tal, e até essa questão acadêmica que você participa e conduz, isso talvez seja uma veia para poder fomentar e fazer algumas coisas mais práticas, né, Luciano? Além Isso. Eu reforço agora com outra pergunta para a Patrícia da seguinte forma, né? Ele não é só um pesquisador, ele maturou a ideia na prática, bebeu na fonte e transformou o conhecimento científico dele na maturação da prática, né? Aí eu gostaria de saber o seguinte, nessa jornada sua, né? Quais foram as principais dificuldades? Já que você falou que você se sentiu um patinho feio na universidade e na corporação, né? E eu digo a você que isso é real, né? Porque por conta do nosso amigo Leandro, que também é doutor em educação e pós-doutor, e eu digo a você que, como eu sou de uma turma mais antiga que a dele, né? O que foi que a gente viu, eu digo para ele assim hoje, né? O pessoal rejeitava ele, porque Sim. dizia que ele não se dedicava à corporação, ele estava se dedicando apenas a estudar. E a gente ainda tem essa mecha, né, dentro da nossa instituição, do ponto de vista profissional, não sei se Ramalho compartilha. E o que é que a gente está vendo hoje? A gente está vendo uma nova realidade de profissionais que estão surgindo, onde eles estão indo buscar esse conhecimento científico. Quais foram as dificuldades que você está maturando hoje, comparando com sua jornada como pesquisador? Perfeito. Tudo começou aqui, ó. Formação policial militar no século XXI. Diagnóstico e perspectivas. Eu ingressei na corporação em 1993 como soldado. Mas antes, um pouco antes, eu vou ler aqui um parágrafo para vocês terem ideia de como a coisa era. Nos idos de 1980, quando ainda não imaginara ser um policial, o testemunho de uma cena exemplificaria o estereótipo de profissional de segurança pública que permeava o imaginário social brasileiro. Na pequena e pacata cidade de Pedro Velho, Rio Grande do Norte, quando estava de frente à minha residência, ouço aos gritos alguém que vinha sendo açoitado por alguns policiais militares, 1980, do qual o número não recordo, ao certo, talvez 3 ou 4 policiais militares que conduziam um pobre infeliz com as mãos algemadas para trás, gritando: "Eu sou ladrão de coco, eu sou ladrão de coco", enquanto os policiais o empurravam e o açoitavam com um cipó de boi. Esse fato provavelmente deve ter ocorrido no final dos anos 70 e início dos anos 1980. Então, aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu ingressei no Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar, nos anos 90, muita coisa permanecia do mesmo jeito. E aquilo me inquietava. Então, eu ingressei na UFRN nos anos 2000 com essa coisa na cabeça. Por que que nós agimos assim? Será que a maioria dos policiais agem assim? Né? E mais, o que é possível fazer para que deixemos de agir de forma amadora, empírica, truculenta, para agirmos dentro da técnica, né, do procedimento operacional, né, estabelecido, formalizado. Né? Então, essa foi uma dificuldade, né, de entender isso aí. Então, nós começamos a investigar. A partir daí, em 2009, eu ingressei no mestrado e produzimos esse livro aqui. Né? Esse livro está disponível, está esgotado, mas existem alguns exemplares ainda na estante virtual. E o que é importante disso é que eu faço um comparativo de como era a formação da praça, né, do soldado da Polícia Militar dos anos 90, quando eu ingressei na corporação,
com os que eram formados nos anos 2000 e 2010. O que mudou, né? O que permaneceu e o que a gente pode avançar. Né? Então, a gente faz esse apanhado. É um apanhado interessante, porque, inclusive, eu considero que nós estamos gradativamente deixando de sermos apenas sujeito da pesquisa para sermos os protagonistas da pesquisa. Geralmente as pesquisas, meus amigos, eram feitas só por sociólogos, né? Só por doutores, por bacharéis, pessoas que não tinham conhecimento sobre a segurança pública, nunca haviam adentrado a um quartel, uma delegacia, e só sabiam jogar pedra na vidraça. Então, eu fiz esse papel de estar dos dois lados, tanto no lado acadêmico quanto no quartel, para investigar e aqui trazer algumas propostas. A gente traz algumas propostas de melhoria. Algumas foram implementadas na Polícia Militar, né? Outras não. Mas, sim, o legado nós deixamos. E aí outros colegas pesquisadores que vierem posteriormente, após nós, já vão encontrar a teoria, que eu digo, escrita por nós, policiais pesquisadores, porque, infelizmente, o que nós tínhamos aqui no Brasil era teoria de autores externos, né, autores estrangeiros, David Bailey, o Trajanovic, né, aquele do tratado sobre o aspecto do trabalho policial, o Egmont Bitt, são livros bons, mas não retratam nossa realidade. É isso que eu quis fazer, investigar o nosso problema para apresentar uma alternativa para o nosso problema, e não pegar uma receita pronta. Luciano, nós estamos caminhando, infelizmente, não esgotamos o assunto, mas estamos caminhando para o final do programa. Eu só quero fechar com uma. Dentro dessa visão de ciências policiais no Brasil, né, com os últimos acontecimentos lá no Rio, a gente viu um monte de policiólogos de carteirinha, né? Aí, como é que você observa hoje o cenário da segurança pública no Brasil? Porque tem o SUSP, que diz que vai disponibilizar o dinheiro, tem o surgimento das guardas municipais, tem a universidade buscando cada vez mais querer se aproximar das instituições de segurança, né? E a gente fica nesse meio termo aí que a gente não consegue operacionalizar. Ainda tem o privado, né, Ramalho? E eu digo por experiência própria, né, que com a gama de conhecimento de muitos colegas que tem quando vai para a reserva, eles são ativos preciosos que poderiam estar contribuindo de forma positiva para a melhoria tanto do segmento privado como do segmento público. Como é que você vê essa mistura e essa miscelância hoje que a gente está vendo aí no mercado? Vou fazer um link com a minha resposta anterior. Alguns obstáculos, alguns avanços, mas considero que nós estamos gradativamente sedimentando a ciência policial. Sim. Porque, mesmo com a produção que nós já tínhamos, desde os anos 80, infelizmente, no Brasil, as ciências policiais elas foram reconhecidas de forma tardia, né? Em 2019, houve esse reconhecimento, mas se você perguntar Brasil afora, nas universidades, as pessoas desconhecem que existe uma ciência policial, de fato, um campo do conhecimento. Então, nós, policiais pesquisadores, nos sentimos na obrigação de escrever esta obra aqui, Ciência Policial, Conceito, Objeto e Método de Investigação Científica. Está disponível na Amazon, porque nós tivemos a obrigação de mostrar para o nosso policial, seja o policial da ponta, o soldado, seja o nosso gestor, que nós estamos num processo de amadurecimento, num processo de crescimento institucional. Quando eu digo crescimento institucional, estou falando do crescimento de polícia, seja militar, seja civil, seja nacional, municipal, crescimento de polícia.
E para que nós cresçamos enquanto polícia, enquanto corporação, nós precisamos criar conhecimento, teoria, protocolos. Como é que as profissões liberais elas chegaram ao patamar que elas têm hoje? Através da produção do conhecimento. Veja a medicina no início do século e o que é medicina hoje. Veja a engenharia no início do século e o que é no início do século, depois do século XX. E o que é a engenharia hoje, o que é o direito. Então, a polícia, de uma forma geral, ela se perdeu nesse time aí, mas com o reconhecimento das ciências policiais, com pesquisadores Brasil afora, produzindo ciência, produzindo protocolo, produzindo literatura, a gente consegue, meus amigos, dar suporte aos nossos gestores, tirar do papel aqueles princípios que estão na lei do SUSP e operacionalizar. Mas operacionalizar de qualquer forma, não. A partir de estudo, eu não consigo produzir uma política séria, uma política que seja eficiente, se eu não tiver um diagnóstico sério. Né? Então, a partir dessa produção de conhecimento, é que a gente vai conseguir avançar. Então, eu vejo que a gente tem avançado e vamos continuar, né? Mesmo na reserva, vocês estão trabalhando e eu vou permanecer certamente escrevendo meus livros e colaborando com os colegas que quiserem compartilhar também conosco. Muito bom. A gente agradece ao nosso convidado, o Coronel João Batista da Silva. Gostei muito do programa, das informações da sua pessoa e tal. Acho que agregou bastante aqui a esse movimento que a gente está fazendo, que no Conexão Nordeste a gente procura sempre fazer esse depara, né? O que está acontecendo aqui no Sudeste e vocês aí no Nordeste, para que a gente possa, inclusive, não nos reunindo fisicamente, como comentamos aqui durante o programa, mas já estamos fazendo isso de forma virtual. Já é uma grande iniciativa. Eu passo ao Luciano para fazer o fechamento e já adiantando o meu agradecimento ao nosso convidado. Muito obrigado, gostei muito da sua colaboração. Parabéns. Agradecer aí a Batista, né? O apoio, né, ao programa, né? Através do convite do amigo Leandro também. E desde já deixo o convite aí para a gente voltar novamente, quem sabe para falar desse segundo livro aí, e a gente fazer uma conectividade entre o que você escreveu nele e a aplicabilidade tanto para a segurança pública como a privada. E eu vi esse viés seu muito de formação. Como é que você vê hoje, né? A gente podia até discutir no próximo, Ramalho, a questão da formação do policial, do guarda municipal, tá entendendo? E uma coisa que eu estou vivenciando muito hoje aqui, que é a formação do vigilante, né? E eu vejo assim, o vigilante hoje ele tem uma carga horária que ela é muito mais rigorosa do que o próprio policial. E a mesma coisa eu aplico para o guarda municipal. Então, assim, eu vejo que é um tema que, dependendo aí da análise de Ramalho, a gente pode ter uma conectividade boa para o mercado, tanto público como privado. Então, de antemão, só gratidão por você estar nos apoiando e despejando esse conhecimento aí do que é o Rio Grande do Norte para a gente. Perfeito, ficamos à disposição. Eu que tenho participado, o Leandro sempre me convida, eu convido o Leandro, interajo também com outros colegas, como eu disse, Brasil afora, policiais, professores, e o que importa, de fato, é essa sinergia, essa conexão para que a gente avance. Né? A criminalidade ela está avançando. Se nós não nos unirmos, estaremos fadados ao sucesso. E nós vamos nos unir, sim. Muito bom. Então, com esse fechamento, a gente encerra aqui o programa, agradecendo a nossa audiência e convidando você a se entender que isso colabora com uma sociedade mais inteligente e segura, compartilhar esse conteúdo para que a gente possa realmente fomentar essa segurança, unir essa sinergia entre o público e o privado. Então, a todos, meu muito obrigado a todos aqui e terminamos aqui. Obrigado. Ótimo.